Vamos lá, meus irmãos. Então, nós estamos estudando A Felicidade Não Se Espera, e esse tema está sendo explanado, baseado na carta aos Filipenses, né? A carta que mais fala sobre alegria e felicidade no Antigo Testamento. Alguns dos teólogos, né, dizem que talvez é a carta mais inspirada em termos de frases, né, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ali gastou a sua criatividade, iluminada pelo Espírito Santo, né, com frases ótimas, que muitas vezes são versículos que nós guardamos no nosso coração. E para a gente falar de felicidade, a nossa tese, né, tem sido desenvolvida da seguinte forma: a felicidade não é um desenvolvimento, a felicidade é o desenvolvimento da maturidade cristã durante a nossa caminhada. Ou seja, a felicidade, ela não tem a ver com momentos. A felicidade cristã, ela não tem a ver com momentos de euforia, de alegria, de êxtase, né? Isso que muitas vezes nós chamamos de felicidade ou denominamos felicidade não é aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina a respeito de felicidade. A felicidade cristã, ela está recheada, sim, de momentos de alegria, de êxtase, de plenitude no Espírito Santo e de bênçãos de Deus. Porém, a felicidade cristã também compreende que Deus, em alguns momentos da nossa vida, nos caminha para o deserto para lapidar o nosso coração. E este momento onde Deus trabalha nas nossas vidas deveria ser um momento onde a gente também pode dar graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Então, perceba, a felicidade é o desenvolvimento da maturidade cristã durante a nossa caminhada. Ela é experimentada é um experimento de longo prazo e construída através de uma palavra: fidelidade. Se você quer encontrar felicidade na sua vida, você precisa desenvolver fidelidade. A gente vai ver isso na carta aos Filipenses. Fidelidade talvez seja a palavra mais simbólica da espiritualidade cristã. Toda vez que você vê algo de sucesso dentro da espiritualidade cristã, você pode alencar junto a este sucesso a palavra fidelidade. O povo se manteve fiel ao Senhor e o Senhor derramou das suas bênçãos. O povo ouviu a palavra do Senhor de maneira fiel e o Senhor abriu as comportas do céu. Você pode ver inúmeras referências sobre sucesso nas Sagradas Escrituras. Está vinculado à fidelidade. A fidelidade, essa palavra fidelidade, é se manter fiel, firme. E lembrando, fidelidade aqui não é algo, né, que você vai falar assim, não, então quer dizer que eu não posso errar. Não estou dizendo isso. Até porque nós somos seres humanos e nós erramos por demais na história, né? Nós somos resgatados pelo sangue de Cristo Jesus, porém nós ainda somos pecadores. Fidelidade é a constância. A fidelidade bíblica tem a ver com a constância, com a caminhada, com o dia a dia, com o desenvolvimento da sua fé, com você não desistir, não abrir mão dos seus princípios, mesmo quando você falha. Então, mesmo quando eu falho, mesmo quando eu erro, mesmo quando eu cometo algum equívoco na minha vida, aonde está a fidelidade? A fidelidade está em eu reconhecer que eu cometi aquele equívoco. Daí você se torna uma pessoa fiel, você treina, exercita a sua fidelidade. Então perceba, a fidelidade que eu estou falando aqui não é uma fidelidade legalista, de pessoas religiosas. Mas é uma fidelidade que entende, compreende os dramas da vida humana. Então, perceba uma coisa, semana passada, né, pela manhã, porque esse aqui é o segundo sermão, né, semana passada à noite eu estava bem mal, eu tive uma sinusite crônica, né, então, por isso que eu não vim pregar à noite, estava muito mal, já de manhã eu estava mal, mas não tinha como não pregar. Então, semana passada, a gente de manhã estudou o seguinte: não há possibilidade de construir felicidade fora da autenticidade, fora do caráter. E nós vimos bem nos dois primeiros versículos, né, de Filipenses, do capítulo 1, nós vimos 3 características, ou seja, nós somos servos de Cristo Jesus, somos santos em Cristo Jesus e somos portadores da graça e da paz de Cristo Jesus. Então, quando o apóstolo Paulo ele dá aquela introdução à sua carta, ele está falando de 3 características do caráter, da autenticidade do discípulo de Jesus.
E nós estudamos isso, e nós percebemos que isso, né, tem a ver com o nosso firme, com a nossa firme vontade de servir e seguir a Cristo. Bom, diante disso, né, nós precisamos entender que o cristão, ele tem uma visão contracultural da felicidade. Nós não somos contra o prazer e a satisfação. Então perceba, quando eu estou falando de felicidade cristã, de alegria cristã, não estou falando da gente se tornar pessoas, né, alienadas ao prazer e à satisfação. Não. Nós simplesmente temos uma fonte diferente da qual a cultura secular nos apresenta. Ou seja, a cultura secular nos apresenta, por exemplo, o sexo, o dinheiro, o poder, né, a progressão na carreira, o entretenimento como fonte da nossa alegria, da felicidade. Mas a espiritualidade cristã, ela tem a sua felicidade alicerçada em Cristo Jesus. Então a nossa fonte de felicidade, aquilo que promove felicidade ao nosso coração, é a nossa busca, né? a nossa busca intencional por intimidade com Cristo Jesus. Então essa deveria ser a nossa fonte. Porém, muitas vezes nós estamos buscando outras coisas, né? Nosso coração é muito volátil, não é verdade? O nosso coração ele se perde demais. Nós nos perdemos nas nossas buscas, né? Nós nos encantamos facilmente. Não sei se você percebeu isso, nós nos encantamos com muitas coisas, né? E essas coisas tiram a nossa visão do reino de Deus e o que o reino de Deus pode promover ao nosso coração. Essa é uma verdade, a gente perde, né, a noção do prazer, do dinheiro, a gente acha que o dinheiro vai dar mais felicidade, a gente acha que talvez poder ou progressão na carreira, ou ter um melhor emprego, né, ou até mesmo o entretenimento, né? Quantas vezes a gente perde, né, tempo achando que isso vai nos dar algum tipo de prazer duradouro. Mas, na verdade, isso não nos dá esse prazer duradouro. Pelo contrário, ele continua, a gente precisa buscar mais e mais e mais, e isso não satisfaz o nosso coração. Então, perceba uma coisa, a insatisfação é algo que nos assola. Eu não sei se você é uma pessoa satisfeita ou insatisfeita. Mas eu vou dizer para vocês, eu vou confessar um pecado. Posso confessar um pecado para vocês? Não posso? Eu sou uma pessoa insatisfeita. Nas menores coisas da vida, você vê isso, insatisfação. Você abre uma caixa de bis, você quer outra. Perceba isso, não é verdade? É insatisfação. Você não está satisfeito de comer somente um daquele chocolate, mas você quer o quê? Mais. A mesma coisa com dinheiro, né? Se você ganhou um pouco do dinheiro, você fala assim, nossa, mas eu poderia ter um pouquinho mais, porque um pouquinho mais eu faria mais coisas, né? A gente nunca está satisfeito. Né? Perceba, o seu marido lava a louça e a mulher fala o quê? Mas só a louça? Mas ele já lavou a louça. Mas não está satisfeito. Perceba, a satisfação, né? Nós estamos tomados por essa insatisfação. Estamos tomados pela insatisfação em todas as esferas da nossa vida. Isso entra no nosso coração. Olha só, por exemplo, o historiador Plutarco, né, ele retrata a história de Alexandre o Grande, e ele contando que ao final, né, das empreitadas de Alexandre o Grande para conquistar, né, os territórios, o mundo, porque Alexandre o Grande queria conquistar o mundo, né, ele queria ser o imperador do mundo. Ao final de tudo, ele diz o seguinte: não há mais mundos para ser conquistados. E ele chora na sua tenda. Ele conquistou tudo. Todo mundo civilizado estava aos pés de Alexandre o Grande. Todo mundo civilizado estava aos pés de Alexandre o Grande. E o que ele estava fazendo na sua tenda? Chorando. Por que ele estava chorando? Porque não havia mais nada para ser conquistado. Não havia mais nada. Ele olha para a vida dele e fala assim, mas o que é isso? E a insatisfação toma conta do nosso coração. E a gente não consegue se alegrar. Já perceberam isso? A gente não consegue se alegrar, a gente não consegue celebrar vitórias. Né? Eu não sei se vocês conhecem, talvez aí o pessoal mais jovem conhece a NFL, né? A Liga de Futebol Americano. Sabe a Liga do Futebol Americano? Aquele futebol que você joga com a mão, né? Nos Estados Unidos. E nós temos lá uma grande estrela do futebol americano, Tom Bradley. Tom Bradley, ele é uma grande estrela, ganha milhões. Ele ganhou 3 Super Bowls.
que é o campeonato mundial daquele esporte. 3. Ele é o jogador mais bem pago da Liga Americana de Futebol. Ele é o mais bem pago, ganha milhões, ganha mais do que os jogadores brasileiros de futebol por aí, né? Ele ganha muito, mas muito dinheiro. E ao final de tudo, ao final do seu terceiro Super Bowl, da sua terceira conquista do Campeonato Mundial, melhor jogador da Liga daquele ano, diz um dos jornalistas esportivos americanos que o Tony Bradley estava sentado no vestiário e disse o seguinte: é isso tudo que existe? Ele estava lamentando. Perceba, alguém altamente bem-sucedido na vida, 3 Super Bowls, milhões, casado com a Gisele Bündchen, é um cara bem-sucedido. É um cara bem-sucedido. E ao final de tudo, o que ele faz? Ele está sentado no vestiário, dizendo o seguinte: é isso tudo que existe? Insatisfeito. Então perceba uma coisa: se você chegar onde você quer, você não estará satisfeito. Veja só, se Deus abrisse a porta da oportunidade hoje para você, abrisse lá os portões do céu, vamos ser um pouco pentecostal nessa manhã, né? E se Deus abrisse lá as portas do céu e derramasse bênção sobre sua vida e dissesse para você, aonde você quer chegar, eu vou te conceder. Deixa eu te dizer uma coisa: ao final dessa história você não estaria satisfeito. Você não estaria feliz. O seu coração não estaria completo, repleto de alegria. Você não teria gratidão por tudo aquilo que você conquistou. Provavelmente você estaria como Alexandre o Grande e o Tony Bradley sentado, chorando e perguntando: será que existe mais alguma coisa para ser conquistada? Será que existe mais uma experiência para ser vivida? Porque o êxtase passa. A alegria que a nossa cultura secular nos oferece, meus irmãos e minhas irmãs, é efêmera, é passageira. Mas a gente perde a visão disso. O nosso coração é seduzido pela propaganda, né? O nosso coração é seduzido pela mentira do marketing. Eu não sei se tem marqueteiro aqui, mas me perdoe, né? Nosso coração é seduzido pela mentira do marketing. A gente acha que se tiver aquilo que eles dizem que a gente precisa ter, nós seremos mais felizes. Mas não é uma verdade. Não é uma verdade. Bom, diante disso, eu gostaria de convidar você a pensar em uma coisa. Nós estamos falando de felicidade, de prioridades, de conquistas, ok? Vocês estão caminhando comigo, não estão? Então deixa eu perguntar uma para você. Qual é a sua lista de prioridades? Faça aí mentalmente na sua cabeça, qual é a sua lista de prioridades? O que vem primeiro na sua vida? O que vem em segundo lugar na sua vida? Vamos até o terceiro, para sermos presbiterianos, né? 1, 2 e 3. Quais são as 3 coisas mais importantes, prioridades na sua vida, no seu coração, na sua vida? O que você fala assim, não, isso aqui para mim é prioridade. Sabe por quê? Porque a ordem da lista revela a sua maturidade cristã e a compreensão da sua fé, aquilo que você acredita. A ordem dessa lista, da sua lista, que está na mente do seu coração aí, vai revelar para você o quanto você é maduro espiritualmente em Cristo Jesus. Fez a lista aí? Fez a lista? Então, eu vou chutar aqui. A primeira coisa que você pensou foi Deus, Jesus. Então, a primeira coisa, a coisa mais importante para você é Deus. A segunda coisa mais importante para você é o quê? É você? E a terceira? Então deixa eu falar para vocês o que Paulo, um texto que a gente vai estudar, que vai falar sobre satisfação, ele vai colocar essa lista. A primeira coisa que Paulo coloca como prioridade na vida dele é Jesus. Então, se você colocou aí Jesus na sua prioridade como importante para você,
você está junto com o apóstolo Paulo e você está bem na fita. Então, segura aí. Vamos ver se você faz uma estrelinha hoje. A segunda coisa que Paulo coloca no texto que nós vamos estudar nessa manhã é os outros. Os outros. O coração de Paulo, ele era empenhado em pensar nos outros. Nos outros. E a terceira coisa era ele. Então, perceba. Paulo, os outros. Desculpa, Jesus, os outros. E por último, você. Mas deixa eu te alertar uma coisa. Talvez você fez isso na sua mente e você falou assim, não, pastor, eu estou com uma estrelinha, porque eu fiz a mesma coisa que o apóstolo Paulo. Eu fiz a mesma coisa que o apóstolo Paulo. Eu estou com uma estrelinha. Primeiro Jesus, depois o próximo e depois eu. A pergunta que eu quero fazer também para você é por que você não pratica isso? Ué, não é a sua lista de prioridades? Por que você vem sempre antes dos outros? E por que você muitas vezes vem antes de Jesus? Hã? Por que muitas vezes a gente faz isso? A gente tem uma lista de prioridades, mas a gente não segue a nossa lista de prioridades. Há uma falha aqui, não há? Há uma dissociação cognitiva no nosso coração. Porque perceba, você tem uma lista de prioridades. Você sabe que a sua relação com Jesus e que tudo é sobre Jesus. Você sabe que Jesus, ele manda você amar o próximo como a você mesmo. E perceba uma coisa, quando Jesus manda em Mateus você amar o próximo como a você mesmo, ou em João, né, quando ele diz, um novo mandamento lhes dou, né, ama o teu próximo. Olha só, quando Jesus ele fala isso, tem que se lembrar de uma coisa. A ordem é importante. A ordem das palavras de Jesus são importantes. Porque Jesus ele poderia olhar e falar assim, você deve, assim como você se ama, ame o seu próximo. Jesus poderia ter dito isso, não poderia? Mas a ordem que Jesus ensina, quando ele fala assim, você ama o teu próximo como a si mesmo, para o rabi do primeiro século, aquela ordem, ela é importante. Porque naquela ordem que Jesus dá, colocando o outro antes de si mesmo, é algo que nós deveríamos praticar na nossa vida. Mas a gente tem a lista de prioridades, mas não fazemos. Mas não realizamos. Bom, então, diante disso, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Paulo, em Filipenses, ele não finge que ele não tem problemas e que não tem necessidades. A gente vai ver, ele fala dos seus problemas, das suas necessidades, das suas lutas. Porém, a glória de Jesus e as necessidades dos outros ocupam a mente, o coração dele, e nós vamos mergulhar nisso. Então, abre comigo Filipenses capítulo 1, versos de 3 a 8, e vamos ler nessa manhã. Abre aí o texto de Filipenses capítulo 1, versos de 3 a 8, e a gente vai dar continuidade à nossa mensagem nessa manhã. Diz o texto: agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Viu as frases de efeito? Né? Um dos melhores versículos da Bíblia. Vamos lá. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu, assim, me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é a minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição em Cristo Jesus. Olha só, o texto então vai nos dar 3 aspectos aqui, 3 experiências que contribuem para uma felicidade madura: oração, parceria e expectativa. 3 aspectos que você precisa ter na sua vida para você entender essa felicidade que nós estamos falando, que é construída ao longo da nossa caminhada e que não tem a ver com as circunstâncias da nossa vida. Você precisa oração, parceria e expectativa. Veja só primeira coisa. Conheça a alegria da oração. E nós acabamos de ler o verso 3. Agradeço a Deus
a Deus toda vez que me lembro de vocês. Verso 4, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre com alegria. Veja só o que Paulo está dizendo. Mesmo que a igreja não fosse perfeita, Paulo ainda está grato pelos discípulos que ali estavam. Veja só a atitude de Paulo, a atitude de gratidão. Verso 3, agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês. Se você pega o texto de Filipenses, você vai perceber uma coisa. Capítulo 1, nos versos 1 e 2, você vai perceber que Paulo ele cita uma coisa que muitas vezes ele não faz. No começo da carta, ele cita diáconos e presbíteros. Não é? Ele está lá, você pode ver. Ele cita lá os diáconos, ele fala todos e os diáconos e presbíteros. Havia um conflito naquela igreja. Havia um problema. Tanto que no capítulo 2, Paulo começa o capítulo 2 fazendo o quê? Uma exortação a quem? A humildade. E no capítulo 4, Paulo tenta fazer o quê? Ele tem exortações ali também sobre relacionamentos. Então perceba, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 4, existem exortações direcionadas de Paulo àquela igreja. Naquela igreja havia problemas? Naquela igreja havia dificuldades, havia lutas, havia pessoas que não entendiam direito o evangelho. Havia problemas, como todo lugar onde tem ser humano, existem problemas. Mas veja uma coisa interessante. Paulo, ele começa dizendo, agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Apesar das imperfeições que aquela igreja tinha, Paulo conseguia olhar para aquela igreja, ou para as pessoas daquela igreja com graça. Além das imperfeições. Sabe como que você consegue agradecer por alguém que não é legal com você? Porque você tem alguém que não é legal com você. Você tem, não tem? Eu tenho. Você tem? Tem? Então, se você tem alguém que não é legal com você, como que você agradece pela vida dessa pessoa? Porque você não pode pedir para que Deus a mate. Vamos deixar isso bem claro. Né? Orações de imprecações acabaram no Antigo Testamento. Né? Havia orações de imprecações, né? No Salmo, você tem salmos de imprecações. Os salmos, tem lá salmos que o salmista diz, Senhor, extermina os meus inimigos. Né? Mas nós estamos na nova aliança. Então, a nova aliança diz que nós devemos o quê? Amar os nossos inimigos. Então, deixa eu dizer uma coisa, uma má notícia para você. As orações de imprecações acabaram com a nova aliança em Cristo Jesus, porque o desafio da nova aliança é você amar os seus inimigos. Então, diante dos seus inimigos, como que você agradece pela vida de alguém que te feriu, que te machucou, que pisou no seu calo e que é imperfeito? Como você consegue achar coisas boas diante de alguém que é imperfeito? Olhando para além da imperfeição. E como você faz isso? Olhando com graça. Você só vai conseguir agradecer pela vida de alguém se você tiver um olhar gracioso para com essa pessoa. Por que Paulo, então, diante das imperfeições daquela igreja de Filipos, ele consegue agradecer? Porque ele estava olhando com graça. Agora, veja só, se você é uma pessoa crítica, sempre focada no que está errado, porque muitas vezes nós somos assim, né? Nós somos críticos, nós focamos aonde? Naquilo que está errado, nós olhamos para aquilo que está errado e aquilo incomoda, e a gente quer mudar aquela pessoa a todo custo. A todo custo, você quer pegar aquilo que você entende que é certo e enfiar na cabeça daquela pessoa. Não é assim que você faz? Então, deixa eu falar para você, você é uma pessoa muito crítica. Você não se acha, mas você é. Então você foca naquilo que está errado, então você não será uma pessoa grata, porque tudo que você vê naquela pessoa está errado. E você não consegue agradecer por ela. Não procure as imperfeições antes de demonstrar gratidão. Não procure as imperfeições antes de demonstrar gratidão. Procure evidências da graça de Deus na vida das pessoas. Procure as evidências da graça de Deus na vida dessas pessoas. Seja rápido em agradecer a Deus pelas virtudes cristãs em outras pessoas.
Sabe por que a gente precisa fazer isso? Porque Deus olha para você para além das suas imperfeições. Você sabia disso? Eu sei. Eu sei que você se acha justo. Mas a pergunta é: quem é justo aos olhos de Deus? É uma pergunta teológica. Quem é justo aos olhos de Deus? Quem é justo aos olhos de Deus? Perceba só, o salmista diz: o Senhor me sondas e me conhece, sabe quando eu assento e quando me levanto. Penetra de longe, antes que a palavra me chegue à língua, Ele já sabe. O Senhor conhece os meus pensamentos. Se eu tentar me esconder, o Senhor vai estar... Perceba, o salmista ele está dizendo o que Deus é e o que Deus faz e como Deus age com as pessoas. Deus, ele penetra de longe os seus pensamentos. Vamos ser sinceros, você se acha justo diante de Deus? Mesmo você sabendo que Deus conhece todos os seus pensamentos? Mas através de Cristo Jesus, Deus olha para você para além das suas imperfeições. Deus olha para você com graça, com misericórdia, com amor. E apesar das suas falhas, dos seus erros, Ele continua te amando. Deus encontra virtude em você. Por causa de quê? Por causa de Cristo Jesus e daquilo que Jesus fez na cruz por você. Por isso que Deus encontra virtude em você, mas Ele encontra. Agora, você acha justo você ser super crítico com as pessoas? Você acha justo você falar assim: eu só vou conversar com essa pessoa se ela mudar? Então vamos fazer o seguinte. Vamos tratar. Vamos pensar o seguinte. Se Deus tratasse você como você trata as pessoas, como seria a sua vida? Faça comigo esse exercício. Se Deus falasse para você assim: eu só vou falar com fulano de tal quando ele mudar. Como é que seria a sua vida? Como é que seria o seu relacionamento com Deus? Você não teria relacionamento com Deus. Você não teria relacionamento com Deus nenhum. Nenhum. Mas a gente insiste, né? A gente insiste em fazer isso. Bom, olha só o que o texto continua dizendo, né? Olha só o que Paulo ele faz, então. Porque ele tem uma atitude grata, o verso 4 nos mostra uma outra realidade. Olha só, ele ora com o quê? Ele ora com alegria por aquelas pessoas. Ele ora com alegria. Com alegria. É como se aquela oração dele fosse um presente. Ele ora com alegria. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você não saiba, mas aonde Paulo está quando ele escreve a carta de Filipenses? Você sabe aonde ele está? Em qual é a situação que ele se encontra? Paulo está preso. Injustamente. Veja só você, Paulo está preso injustamente por pregar o evangelho. Ele está numa cadeia, ele está algemado a um guarda romano. Por ser cidadão romano, Paulo tinha esse direito. Tinha o direito de estar algemado a um guarda romano. Então, Paulo, ele estava algemado, preso, em prisão, e ele escreve essa carta dizendo: eu oro sempre com alegria para vocês. Perceba que Paulo não está focado nas circunstâncias dele. A alegria de Paulo não depende de onde ele está. Não depende de onde ele está. Veja só, a alegria que Paulo tem não depende de onde ele está, não depende do fato dele estar preso ou não. Vocês perceberam isso? Paulo está regozijando, ele está agradecendo pela vida dos irmãos, ele está orando com alegria, ou seja, independente da situação onde Paulo está, o coração dele está inundado de alegria. Você consegue, então, perceber que nós deveremos ter a mesma atitude? Por quê? Porque muitas vezes nós pensamos que mais, melhor e maior é a resposta para nossas vidas. Nós pensamos nessas palavras. Eu preciso de mais, eu preciso do melhor e eu preciso do maior.
Mais, melhor e maior é a resposta. Ou veja só, maior salário, mais saúde, uma casa melhor, um carro maior, filhos melhores, casamento melhor, mais influência, melhor casamento. A gente pensa tudo, a gente pensa assim, olha, se eu tiver mais, maior e melhor, a minha vida vai ter as respostas certas. Mas perceba, Paulo está numa prisão. Paulo está numa prisão e está orando com alegria, com júbilo. Ele está se regozijando em todas as circunstâncias. Eu fiquei pensando o seguinte, meus irmãos, se eu estivesse no lugar de Paulo, eu nunca fiquei preso. Né? Nunca fiquei. Mas eu já tive notícias ruins na minha vida. Por exemplo, eu fui a um hospital, passei mal, fui no hospital, né, coisa que é normal para mim, mas eu fui no hospital, passei mal, e o médico, depois de muitos exames, falou, você tem câncer. Não é estar preso, mas a notícia não é boa. Você consegue se alegrar com isso? É o fato. É uma notícia tão destruidora quanto qualquer outra notícia, né? O fato de você ter essa notícia, você ouvir essa palavra. Porque a primeira coisa que eu falei para o médico, eu vou confessar aos irmãos, foi quanto tempo de vida eu tenho? O João estava na barriga da Kathleen. Ou seja, a gente tinha o Arthur e o João, a Kathleen estava grávida do Arthur. E eu pensei, será que eu vou ver o meu filho? Será que... Mas o fato é, diante de uma situação tão complicada, tão difícil, uma luta, a gente precisa olhar para isso e aprender que a gente precisa dar graças. Porque a nossa felicidade não está vinculada àquilo que eu estou passando. Porque se a minha felicidade estiver vinculado àquilo que eu estou passando, eu sou a pessoa mais infeliz da face da terra. E instável também. Veja só o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 6. Abre aí em 2 Coríntios 6, porque é um dos textos mais bonitos das Sagradas Escrituras. Olha só, ao contrário, como servos de Deus, recomendamos a todos, de todas as formas. E depois ele vai dizer só, olha só, em muita perseverança, em sofrimento, privações e tristeza, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir, em jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação, e por fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecidos muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo está dizendo isso, falando assim, olha só, eu não me baseio nas circunstâncias, mas eu estou firmado naquele que prometeu, que fez as promessas para mim. Eu estou firmado em Cristo Jesus. Eu não estou firmado naquilo que eu vejo, naquilo que eu passo, ou nas circunstâncias. Mas em Cristo. Em Cristo. Porque quando nós nos firmamos nas circunstâncias, as circunstâncias são tão voláteis que a gente entra em depressão. Sabe, eu sei que a depressão é uma doença perigosa. Eu tenho muita reverência por isso. Porém, muitos dos casos de depressão estão ligados ao seu olhar, àquilo como você lida com as circunstâncias. E o Martin Lloyd Jones, que foi um homem de Deus que sofreu com depressão, ele escreve um livro, Depressão Espiritual.
E ele vai dizer o seguinte, de um dos momentos que ele está refletindo sobre isso. Ele está num momento muito difícil. E ele diz o seguinte: você precisa pregar este evangelho que é firmado em Cristo Jesus, a si mesmo, ao invés de dar ouvidos a si mesmo. Olha só, sabe qual que é o nosso problema? Nós damos ouvidos, né? Muito ouvido, a gente ouve demais o nosso coração. E daí o Martin Lloyd Jones está dizendo o seguinte: olha, ao invés de você dar mais ouvido ao seu coração, pregue a si mesmo o evangelho de Cristo Jesus. Pregue a si mesmo este evangelho que pode transformar a sua vida. Pregue a si mesmo esse evangelho que está acima das circunstâncias que você está passando. Que as promessas de Jesus não estão vinculadas à sua justiça, mas estão vinculadas ao caráter fiel de Deus. Pregue a si mesmo este evangelho. Este evangelho. Uma segunda coisa que eu gostaria de falar para vocês é sobre parceria. Conheça a alegria das parcerias. Olha só o que Paulo vai dizer. Olha o que Paulo vai dizer. Versos 5, 7 e 8. Olha só. Por causa da cooperação de vocês, que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. É justo que eu, assim, me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho. Todos vocês participam comigo da graça de Deus. Então perceba, cooperação, versículo 5, final do versículo 7, todos participam comigo. E 8, Deus é a minha testemunha de como tenho saudades de vocês, com a profunda afeição do meu coração. E eu gostaria de mostrar para vocês uma única coisa aqui que eu quero corrigir com vocês, dentro da nossa comunidade, que é o mais importante nessa manhã. Koinonia. Verso número 5. Por causa da cooperação, a palavra aí é koinonia, grego. E se você é antigo de igreja, você vai lembrar dessa palavra, né? Porque todo mundo fala de koinonia, porque koinonia muitas vezes é transvestida de comunhão. Então nós achamos assim, olha, então comunhão é o cafezinho, é o nosso momento de juntos e tal. Mas koinonia é mais do que isso. Olha só, o Hanson, um comentarista, ele diz o seguinte: envolve um interesse mútuo e compartilhamento. O Hanson vai dizer o seguinte, que a palavra koinonia deveria ser traduzida da seguinte forma: o envolvimento e o interesse mútuo do compartilhamento. Ok. O D.A. Carson, ele vai dizer o seguinte: é quando nós dividimos o mesmo propósito. Koinonia é quando nós dividimos o mesmo propósito. Então, para só, koinonia não é só aquele momento de comunhão que a gente tem. Koinonia está muito para além disso. Está muito para além disso. Então, a minha definição é o seguinte: é o cerne da verdadeira comunhão. O cerne da verdadeira comunhão é a conformidade abnegada a uma visão compartilhada. Ou seja, meus irmãos, se não existe comunhão, se não existe um propósito, não existe missão. Nós só estamos em comunhão quando nós estamos em missão. Quando nós partilhamos do mesmo propósito. E qual é o propósito da comunidade cristã? O propósito da comunidade cristã é anunciar o Evangelho de Jesus. Se nós não estamos debaixo de um propósito, nós não temos comunhão. Daí eu vou falar aqui, o presbítero Fábio fala muito sobre isso, né? Sobre a expansão do amor dentro da comunidade. A expansão do amor dentro da comunidade tem a ver com o quê? Com koinonia. Sabe por quê? A expansão do amor dentro da comunidade está prejudicado porque nós não estamos em missão juntos. Nós não partilhamos o mesmo propósito. Perceba uma coisa, nós somos altamente individualistas. Nós olhamos para o nosso umbigo, para o nosso show, para aquilo que nós queremos. O tempo todo. Então, quando nós não partilhamos esse propósito de missão juntos, não adianta a gente falar de amor. Deixa eu te mostrar para vocês.
Pensa só. Deixa eu tentar buscar uma imagem para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Um time, seja qual time for, vôlei, basquete, futebol, qualquer time, eles têm um propósito. Qual que é o propósito do time? Ganhar a partida, não é isso? E quando eles estão juntos naquele propósito, eles não se respeitam, cada um não joga na posição que tem que jogar. Se eles querem ganhar a partida, eles estão organizados para ganhar a partida. E quando o atacante faz gol, o goleiro comemora. Por que o goleiro comemora quando o atacante faz gol? Ou quando o atacante faz o ponto? Ou sei lá, quando acontece o êxtase do objetivo do jogo, que é você ganhar o seu ponto. Por que todos comemoram? Porque a vitória não é daquele que marcou o gol, é do time. É do time. A vitória não é de fulano, é do time. Mas aqui na comunidade cristã a gente vive numa distopia. E qual que é a distopia que a gente vive? A gente fala de amor, a gente fala de propósito, mas a gente não consegue caminhar unido dentro do único propósito do Evangelho, que é a missão. E eu vou dizer o porquê para vocês. Por causa de 4 coisas. Sensacionalismo, misticismo, idealismo e individualismo. Misticismo, sensacionalismo. Primeiro, não acha uma comunidade cristã extraordinária o suficiente. A pessoa quer ser o foco das atenções. O sensacionalista é isso. Eu quero ser o foco das atenções. Eu quero ter tudo para mim. Eu quero ser a estrela. Só que pergunta, um time de estrelas vence? Não vence. Se você gosta de futebol, você sabe que um tempo atrás o Real Madrid montou um time chamado Time das Estrelas. Pergunta, o time das estrelas foi campeão? Não foi. Por quê? Tinha muita estrela querendo brilhar. E muitas vezes na igreja é assim, poxa. O outro é o misticismo. É os místicos, né? O misticismo. Eles dizem o seguinte, eles transformam a vida cristã em uma série de momentos de silêncio. Eles desejam viver um tipo de cristianismo, eu e Jesus, sabe? O cara, eu e Jesus. O importante não é a comunidade. O importante é eu e Jesus. Eu e Jesus. Se eu e Jesus estamos bem, a pessoa é esse tipo de pessoa. Agora, veja só uma coisa. Aonde você viu que é só você e Jesus? Me cita um texto bíblico que você pode me tirar essa ideia infeliz de que só é você e Jesus. Bom, se você olhar o texto que nós estudamos até agora, do versículo 1 até o versículo 8. Então perceba, Paulo no versículo 1, ele cumprimenta a todos os santos. Paulo no versículo 3, ele agradeceu a Deus por todas as suas lembranças das pessoas. Paulo no versículo 4, ele orou por todos eles. Paulo no versículo 7, ele tinha sentimentos fortes por todos aqueles que estavam em Filipos. Paulo no versículo 7 também, ele diz que todos aqueles são participantes com ele, todos são participantes comigo da graça de Deus. E no versículo 8, Paulo diz que tem afeto por todos. Perceba, a fé cristã não é sobre você e Jesus, é sobre nós. É sobre uma comunidade e Jesus. Mas a gente resiste a isso, a gente resiste veementemente a essa verdade. Idealistas, eles lutam por uma comunidade cristã, por um desejo, por um sonho. Eles acham que a comunidade cristã será perfeita. A gente olha para a comunidade... Os idealistas são aqueles que falam assim, nossa comunidade cristã deveria ser a comunidade primitiva. Meu irmão. Não é assim. É uma falha exegética, teológica tremenda. A nossa comunidade cristã deveria todo mundo ter tudo em comum, como na comunidade primitiva. Mas é interessante, quem fala isso não vende os seus bens e dá aos pobres, né? Ele fala para a igreja fazer isso. É os outros sempre. É o idealista. Agora, o pior de todos, o individualista. São vítimas de uma cultura que só gosta da comunidade online. Se tornaram individualistas.
A privatização, juntamente com a cultura tecnológica do videogame, mata a capacidade das pessoas de se relacionar umas com as outras. Nós perdemos a capacidade de se relacionar, porque nós nos relacionamos através de WhatsApp, nós nos relacionamos através de Facebook, nós nos relacionamos através de Instagram, e na última semana aí o Instagram fechou, teve gente que teve quase tremedeira por causa disso. Passou mal. Porque não conseguia olhar as redes sociais. Ficou 2, 3 horas sem Facebook, quase ficou, sei lá o que ficou alguma coisa. E perceba então, nós perdemos a capacidade, temos uma cultura da solidão ocupada, meus irmãos. Perceba, nós temos uma cultura da solidão ocupada, as pessoas sempre estão ocupadas. É incrível. Elas sempre estão ocupadas, mas elas sempre estão sozinhas, elas permanecem solitárias e isoladas. É chique a gente falar assim, né? A minha agenda está cheia. É chique. Mas é a solidão ocupada. Você sempre está sozinho. Você perdeu a capacidade de olhar para o lado. Por último, conheça a alegria da expectativa. Verso 6. O verso que todo mundo gosta e adora e decora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse é o texto-chave do texto que nós lemos. Este é o versículo-chave do texto que nós lemos. Por que Paulo pode orar com gratidão, pode se regozijar? Por que Paulo ele consegue se envolver com pessoas sem reclamar? Por que Paulo ele investe a vida dele naquilo que é mais instável no mundo, que são pessoas? Por que Paulo faz isso? Por causa do verso 6. Olha só, ele diz, estou convicto. A palavra convicto aqui, o grego do convicto, é o piletel. E o epiteléu, desculpa, eu fui ler rápido aqui e li errado. É o epiteléu, que significa o quê? Trazer um resultado de acordo com um plano ou objetivo. Quando Paulo diz, eu estou convicto, ele tem certeza absoluta do que Deus está fazendo na vida das pessoas. Paulo tem certeza que Deus está trabalhando na vida de cada pessoa daquela comunidade, independente das suas falhas, dos seus problemas, das suas lutas, do seu caráter. Paulo ele olha para aquilo e fala assim, eu estou convencido, convicto. Do que? Eu estou convicto do quê? De que Deus, apesar dos pesares, apesar da nossa infidelidade, Deus está nos amando e trabalhando nas nossas vidas. Por isso que ele continua fazendo o que ele faz. Por isso que Paulo pode orar com gratidão pelas pessoas, ser grato pelas pessoas apesar das suas falhas. E por isso que Paulo consegue investir tempo na vida das pessoas. Porque ele sabe que Deus, que ele está sendo participante da obra de Deus na vida de cada um daqueles irmãos. Sabe o que nos falta? É convicção do que Deus está fazendo na vida do irmão. Você olha para um irmão, sério, a gente faz isso, né? A gente olha para alguém e fala assim, Deus não está trabalhando na vida dessa pessoa. A gente não faz isso? A gente faz isso. A gente olha para um irmão e fala assim, é impossível Deus estar fazendo algo na vida dessa pessoa, é impossível. Mas qual que é o tamanho do seu Deus? Olha só o que você está dizendo. Deus está fazendo. É você que não está vendo. Então perceba, para você ter essa convicção, você precisa primeiro confiar na fidelidade de Deus. Segundo, você precisa ter paciência. Paciência, porque todos nós estamos num processo de transformação. Então você precisa, se aquele seu irmão está em transformação, perceba, olhe para você e veja que você também precisa ser transformado. Em algumas áreas. Então tenha paciência. Da mesma forma que você tem paciência com você mesmo, tenha paciência com a pessoa que está ao seu lado. Perseverança.
quando eu tenho essa convicção de que Deus está trabalhando na vida das pessoas, eu continuo a fazer apesar dos pesares. E eu não me pauto por resultados. Eu não me pauto pelo resultado daquilo. Eu me pauto por aquilo que Deus está fazendo, pela fidelidade de Deus. E por último, esperança. Esperança porque um dia Deus vai completar aquilo. Deus vai completar aquilo que Ele está fazendo na sua vida, meu irmão e minha irmã. Deus vai completar aquilo que Ele está fazendo na nossa vida por causa do sacrifício de Cristo Jesus, que nós vamos celebrar nessa manhã. Nós vamos celebrar o sacrifício de Cristo Jesus, e o sacrifício de Cristo Jesus tem a ver exatamente com isso. Com esperança de que no dia, e o Paulo vai dizer assim, olha, no dia de Cristo Jesus, Ele irá completar isso. Ele tem esperança de ver as pessoas transformadas, redimidas, trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus. E eu gostaria que você também tivesse esperança no seu coração. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando no seu coração. Tem esperança. Eu queria convidar os presbíteros a se aproximarem da mesa, porque agora a gente vai celebrar a esperança viva em Cristo Jesus. A esperança viva de nosso Deus em Cristo Jesus. Qual é o hino, Lu? Nós vamos celebrar a esperança que Cristo Jesus, naquela cruz, irá completar a sua boa obra em nós. E no dia em que Jesus estava reunido com seus discípulos, ele pega o pão e ele parte o pão, dizendo, este é meu corpo partido em favor de vocês. Todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim. Após partir o pão, Jesus toma o cálice e diz, este é o cálice da nova aliança. O meu sangue vertido em favor de vocês. Toda vez que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim. Porque toda vez que nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós anunciamos a morte de Cristo Jesus. Nós anunciamos a ressurreição de Cristo Jesus, que é o dia da nossa esperança. É quando Ele vai completar a obra em cada um de nós. Eu queria convidar você a se colocar na presença dEle, enquanto os presbíteros distribuem a ceia. Nós vamos cantar o hino de número 340 para inspirar o nosso coração nesse momento de devoção. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pelo teu amor em Cristo Jesus, pela verdadeira graça e aquilo que nos dá sentido, a verdadeira alegria, Deus, a felicidade abundante que só existe no Senhor, Pai. Nós queremos te louvar, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela tua obra fiel, Pai, em nós e nos nossos irmãos, Senhor. Derrama, Pai, do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.